saúde mental. O tema de hoje tem tudo a ver com este mês, Setembro Amarelo, onde nós estamos aí trabalhando essa prevenção das doenças mentais, né, do suicídio em si. E hoje eu trouxe um convidado especial aqui hoje, que é o Gilmar Caetano. Tudo bem, Gilmar? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer. O Gilmar, ele é graduado em História, mestre e doutor em História e psicanalista clínico. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da saúde mental e você vai contar um pouquinho da história para a gente entender também. E veio com um termo aí que eu já de cara já achei ruim, né? Polêmico. Polêmico. Histeria. Vamos falar um pouquinho sobre este assunto. E aí, você é considerado uma mulher histérica? Será? Vamos ouvir um pouco sobre isso. Gilmar vai falar mais sobre isso. Mas antes, Gilmar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente te conhecer. Né? Por que que você foi para esse lado da profissão? Por que que você resolveu estudar um pouco mais a psicanálise? Para a gente entender um pouquinho mais sobre você. Tá. Bom, eu sou, como você disse, graduado em História. Acho que ali por 2007 eu comecei a faculdade de História. E era um tema que sempre me interessou. Sempre as ciências humanas, na época da escola, me interessaram, né? E aí não tinha dúvida de que a faculdade que eu gostaria de fazer seria no campo das ciências humanas. Mas nunca foi meu interesse específico só a história. Eu sempre gostei de filosofia, sociologia, história, geografia e assim por diante. Mas a faculdade de História foi mais imediata porque era possível. Né? E aí entrei na faculdade, logo na sequência fiz o mestrado e logo na sequência o doutorado. Então eu não parei. Né? Então rapidinho ali, em torno de 10 anos eu acho, já tinha concluído a graduação, da graduação ao doutorado. E você é professor também, né? Sou professor lá da Unigran, de vários cursos lá. E aí a psicanálise apareceu nessa época, né? No mestrado e doutorado, as leituras sobre o Freud, os debates sobre identidade, representação e tudo mais, foram aparecendo, mas assim, era só uma curiosidade. E aí, por volta de 2020, eu comecei a me interessar mais e fui estudar mais a fundo, e na sequência ali eu já fui clinicar, né? Fiz meu curso de psicanálise específico para psicanálise, porque eu já tinha graduação, mestrado, doutorado, então eliminei várias matérias e fiz um curso específico de psicanálise. E aí estou trabalhando com psicanálise clínica, que é a área que eu realmente me encontrei. Né? Adoro lecionar, mas a psicanálise é a minha paixão. E será que tem relação aí com a nossa pandemia, que foi bem próximo, né? Pela data que você diz. Você mas sentiu assim, a necessidade, você se identificou com o assunto e sentiu a necessidade também na população em si? Não, na verdade foi uma coisa bem pessoal. Porque eu estava saindo de um relacionamento de 17 anos e eu precisava ocupar a cabeça. E eu falei, vou estudar uma coisa que eu gosto, que é a psicanálise. Então foi nesse contexto ali, né? Ah, legal. Então foi mais uma questão particular mesmo, de tanto dar um destino bom para o meu tempo ocioso, né? Sim. Que as rotinas mudam, né? Sim. Então eu falei, vou estudar. Ao invés de pensar assim, bom, vou sair, vou curtir, né, eu vou estudar. E foi, bom, ótimo, a melhor coisa que eu fiz. Porque, assim, eu já tinha um conhecimento teórico da área há muito tempo, mas não exercia. E aí depois eu falei, não, vou para a clínica mesmo. Pôr em prática, né? Todo conhecimento teórico que é completamente diferente, né? A gente aprende muito lendo, estudando, mas na hora que você vai para a prática, que você se depara direto com um paciente, com certeza a realidade é bem diferente, né? Então vamos contar um pouquinho como que a histeria se manifestava nas mulheres no século XIX e de que maneira esses sintomas estavam relacionados ao papel social que elas atribuíam na época, eram atribuídas na época. A psicanálise deve muito à histeria, porque foi a partir da histeria que o Freud desenvolveu a psicanálise. Então, até a chegada, até o aparecimento do Freud, a histeria era considerada uma teatralização. Então, todos aqueles sintomas, a mulher, na verdade, estava teatralizando. E se percebia muito com as mulheres, porque, ao que parece, a prevalência era do feminino nessa época. Não que não existam homens histéricos, mas havia uma prevalência do feminino. Então, uma série de sintomas o Freud já ia percebendo.
E ele, pela primeira vez, desconfiou que não fosse um teatro. Né? Isso eram sintomas reais. Poderia ser um teatro aos olhos de um externo, mas o paciente ou a paciente vivenciava aquilo de maneira real. E aí o Freud percebeu que todos aqueles sintomas eram uma forma do corpo manifestar uma espécie de pressão social ou uma repressão. Então, principalmente no caso das mulheres que não tinham esse espaço da vida pública, vamos pensar, no século XIX as mulheres basicamente ou eram mães, esposas e donas de casa. Sim. Basicamente isso. Então, a vida social... Acho que eu quero voltar para o século XIX. A vida social, basicamente, era essa. Limitada, né? E muitas mulheres sofriam porque o desejo de viver outras experiências, como, por exemplo, uma profissão, até ser alfabetizada, por exemplo. Sim, não tinha essa possibilidade, né? Exato. Então, esse descontentamento, essa pressão social e essa repressão acabavam sendo, por um lado, um fator que ensejava na histeria. Ou seja, uma maneira disfuncional, vou usar um termo que nem é psicanalítico, mas uma maneira disfuncional do corpo reagir à insatisfação. Somado a isso, tinha os casos de abuso, né? Então, crianças que eram abusadas sexualmente por um adulto, no geral, também desenvolviam quadros histéricos. Então, por exemplo, o que se chamava na época de homossexualidade também era um fator de histeria masculina, por exemplo, né, no caso do homem. Então você via lá um menino que foi abusado na infância, na fase da adolescência, que é onde a gente considera o começo da fase adulta, ele já manifestava os sinais de histeria masculina. E um desses sinais era considerada a homoafetividade, né, homossexualidade, como se dizia na época. E também tinha fantasia de sedução. Ou seja, se você imaginasse ter sofrido um abuso, isso tinha o mesmo efeito psicológico. E aí você imagina, lá no século XIX, em que a mulher não podia falar, todas as questões da sexualidade eram extremamente reprimidas, então a histeria acontecia assim a olho nu. Sim. Se fala até de uma epidemia de histeria na Europa, do século XIX. E aí o Freud começa a analisar e perceber que a histeria era, na verdade, uma maneira de sofrer em função de memórias reprimidas, dessa repressão social, desse lugar restrito, reservado às mulheres. E aí, pela primeira vez, existiu alguém que deu voz às mulheres, que foi o Freud. Vamos escutar essas mulheres, o que elas têm a dizer sobre elas mesmas, né? E aí ele começou a mapear esses sintomas, e aí, a partir disso, a psicanálise se desenvolveu. E quais seriam esses sintomas na época que ele conseguiu mapear para que a gente tenha um entendimento prático do... Tá. Eram vários, né? Então, o mais comum era o que se chamava de loucura histérica. Então, as mulheres que gritavam demais, tiravam a roupa em público, ou rasgavam a roupa, né? Perdiam completamente o controle ali naquele... social, né? Isso. Esse era o mais clássico, né? Mas aí você tem também as convulsões sem causa médica satisfatória, né? Uma causa orgânica que comprove, cegueiras momentâneas. Então, a mulher ficava muito nervosa, ela parava de enxergar. Ficava muito nervosa, não conseguia falar. Então, a afonia era sintoma também. E existem vários outros sintomas, por exemplo, dificuldade com o orgasmo, que a gente estava conversando antes, né? Então, mulheres que eram muito recalcadas tinham muita dificuldade com o orgasmo, sentir prazer nas relações. Então, todos esses sintomas meio que mapeavam o quadro histérico. Só que o que o Freud percebeu? Por que a psicanálise deu tanta luz à questão da sexualidade? Porque a sexualidade meio que explicava mais facilmente o funcionamento da estrutura psíquica da pessoa. Então, a gente sempre acredita que a sexualidade não é a genitalidade, a sexualidade, ou seja, as formas que a pessoa encontra de obtenção de prazer, explicam muito bem o funcionamento psíquico dela. Então, no geral, eram esses sintomas, né? Convulsões eram muito comuns, mas o que ficou clássico mesmo no imaginário coletivo é a loucura histérica, né? Aqueles ataques de... Até em filmes, né? Sim. A gente vê esses relatos, assim, né, na história. E aí o termo ficou pejorativo, né? Mas o termo é bastante útil. A história, né, da histeria é bastante útil.
Então, se preferiu tirar o termo para ganhar trazer novos... leveza, talvez. Agora, o que a psiquiatria fez? Aquilo que eu te falei, né? Dividiu a histeria em várias outras caixinhas menores, mais específicas. Aqui você fala de nova histeria, né? Como que ela é diferenciada hoje na descrição de Freud com relação a isso? Pois é, o Freud lidava com mulheres que tinham profunda repressão sexual. Hoje a mulher não tem mais essa repressão como era no século XIX, ou como foi durante boa parte do século XX, mas existem outras formas de pressão social que recaem sobre a mulher. Se antes, o que eu venho percebendo na clínica, se antes a mulher tinha uma pressão que era externa a ela, ou seja, que vinha da família sobre ela, da sociedade sobre ela, agora ela já convive com uma pressão que é interna. Ela mesmo vai idealizando cenários e a ideia do que seria uma vida boa para se viver, e a incapacidade de chegar a essa vida que ela idealizou vai fazendo com que ela tenha todos os sintomas histéricos, como, por exemplo, as compulsões. Compulsão por comprar, compulsão alimentar. E você acredita que a tecnologia trouxe muito isso para nós, principalmente a exposição às redes sociais? As redes sociais, sim. Imagina, vamos pensar o caso específico da mulher. Vamos pensar a questão dos relacionamentos. Se a gente recuar 30 anos atrás, uma mulher bonita, mas uma mulher bonita padrão de beleza, ela tinha ali o avanço, né, de interesse de uma quantidade de homens bastante restrita. Hoje em dia, essa mesma mulher que publica fotos nas redes sociais, ela recebe centenas de curtidas. E aí o que acontece? Quando ela entra num relacionamento, ela acaba se sentindo insatisfeita, porque parece que o relacionamento nunca supre a atenção de um só, parece não ser mais suficiente. Então ela precisa da atenção de muita gente. Por exemplo, o transtorno histriônico, que está dentro do quadro histérico, é dessas pessoas que precisam de muita aprovação social, muita atenção. Então acaba fazendo muita coisa para chamar a atenção. E aí converte isso em likes, ou seja, eu preciso de muitos likes para me sentir bem. Um outro programa que eu fiz com o Paulo Wagner, por exemplo, eu falei do fato de que é muito comum que pessoas, se em meia hora não tiveram uma quantidade X de curtidas numa publicação, apaguem porque isso seria uma espécie de vergonha, né? Uma desaprovação social. Então isso já é um quadro neurótico que já aponta para alguns casos de histeria também. As pessoas perderam um pouco da noção, né? Porque eu falo assim, hoje, por exemplo, vou dar o meu exemplo para trazer para a prática. Eu tenho lá meus seguidores, faço meu trabalho como nutricionista dentro da rede social, né? E também utilizo a rede social como uma diversão. E há um tempo atrás, assim, nossa, mas só isso de seguidor? Nossa, mas só isso de pessoas que passam por aqui, né? Que veem meus stories todo dia. Hoje eu já consigo ver com outros olhos. São 100 e poucas pessoas que passam todos os dias e veem o que eu estou fazendo, estão me acompanhando. Aonde que eu vou conseguir mostrar o meu café da manhã para 100 e poucas pessoas? Então, assim, acho que falta um pouquinho dessa virada de chave que se fala muito, né? E eu falo que a virada de chave ela acontece a todo momento, não é uma coisa que acontece e você muda para a vida. É uma virada diária, né? Todos os dias você tem que trabalhar esse mental. E é ver de uma outra forma a rede social, né? Como um benefício, trazendo como você pode dividir com outras pessoas a sua rotina, como você pode influenciar de forma positiva as pessoas, mas nem todo mundo está conseguindo ver dessa forma, né? Exato. Para pensar, uma pessoa com baixa autoestima, na rede social, ela está num universo hostil para ela. Né? Por quê? Porque tudo que ela faz, ela vai querer medir, avaliar pelo julgamento do externo. Né? Que não conhece a sua história, não vive aquilo que você vive. E aí a pessoa acaba criando uma idealização de como deveria ser a vida boa para ela. E aí tem pessoas que se endividam para sustentar essa vida de fantasia. Então, a vida que a pessoa mostra no Instagram, muitas vezes, eu estou pensando basicamente em pessoas com um quadro de baixa autoestima.
A vida que ela mostra lá é totalmente diferente da realidade. Eu atendo pacientes assim. Então, a vida do Instagram é uma vida de conto de fadas, que a pessoa está bem financeiramente, a família deu certo, o casamento está indo muito bem. Todo mundo está feliz. Exatamente, mas a realidade... Todo mundo quer dançar, é meio que o programa da Xuxa, né? E aí acontece isso, né? A pessoa se endivida. Distorção de realidade, né? Não sei se a gente pode falar assim, né? E para falar da histeria, né? Muitas mulheres que têm um quadro histérico acabam caindo nessa armadilha. Por quê? Porque elas idealizam o que é ser uma boa mãe. Idealizam o que é ser uma boa profissional. Idealizam o que é ser uma boa esposa. Aí o que acontece? Você tem 3 grandes áreas da vida, né, polos geradores ali de identidade, e você idealizou. E até por questão de tempo. Você não tem tempo hábil para ser bom em tudo. Não. Você não tem como ser boa profissional, boa mãe, boa esposa, sendo que o seu dia tem aí... 24 horas, igual o de todo mundo. Eu diria menos, né? Porque você ainda precisa dormir, a gente dorme, e olha que eu gosto. Então, e aí as pessoas começam a sofrer, porque como eles criaram e às vezes isso é inconsciente, por isso que a questão do Freud aí é tão importante. Que ele mostrou que existem processos na nossa mente que são inconscientes, que a gente não tem consciência que eles estão lá. Pensamentos, por exemplo. Mas eles estão ali influenciando sua vida o tempo todo. Então imagina só, você criou uma referência que você não tem ideia de quando ela veio, do porquê ela veio, sobre o que é ser uma boa mãe. Imagina só que você nunca vai chegar àquele seu ideal. Qual é o resultado? Você sempre está num estado de insatisfação, que aí vai se espraiando, né, em outras questões. Aí aparecem os sintomas do adoecimento psíquico, como, por exemplo, ansiedade e depressão, que são os mais visíveis. Né? Sim, trazer essa leveza, né, Gilmar, da gente começar a olhar para dentro mesmo. Eu falo que é um autoconhecimento. Quanto mais a gente conhece a gente, os nossos desejos, nossas ansiedades, né, mais fácil fica a gente controlar tudo isso e organizar isso melhor. Mas sabe que uma coisa, tem sempre uma ressalva a se fazer nisso, assim, é importante que você se conheça. O problema é que às vezes você está realizando o desejo de uma outra pessoa que é importante para você. E você imagina que aquilo é o seu desejo genuíno. Mas nós como mães fazemos muito isso. Quando a gente entra na maternidade, eu falo que eu demorei 12 anos para entender. Eu tenho filha de 12 anos, a minha mais velha. Eu demorei 12 anos, foi esse ano que eu consegui entender o que eu gostava, né, de volta. Porque quando a gente casa, nós mulheres, a gente se entrega demais nesse sentido, a gente passa a viver o que o outro gosta, o que o marido gosta de comer, o que o marido gosta de fazer, onde o marido gosta de ir. Né? Existem mulheres que não, sim. Mas eu entendo. E aí, quando vem a maternidade, parece que isso fica mais intenso ainda, porque a gente se entrega para o filho, né? E aí, como que eu posso explicar? A gente precisa voltar pra gente de novo, olhar e falar, opa, eu sei que eu preciso estar disponível porque é uma criança que precisa de mim, mas eu também preciso entender o que passa aqui dentro, que eu gosto, estar bem, estar feliz, esse feliz que não é o feliz da rede social, né? Que eu acho que é muito importante também a gente entender isso, mas a gente estar bem é aquele da máscara do avião, né? Quando as máscaras caírem, coloque primeiro em você e depois na pessoa ao lado. E não é o que as pessoas têm feito, né? Eu tenho trabalhado... Não todas, né? Mas tem muita gente fazendo o contrário. Cuidando de todo mundo e esquecendo dela. No geral, quem cuida de todo mundo, quando precisa, não tem ninguém para cuidar dela. Né? Então, mas, enfim, eu tenho trabalhado há pelo menos um ano num conceito chamado anarcoparentalidade. E dentro da anarcoparentalidade, a anarcomaternidade. O que é a anarcomaternidade? É uma maternidade sem regras. Que eu começo a perceber fazendo essa análise social, que existem muitas mulheres que, apesar de serem mães, começam a colocar seus interesses mais egóicos acima dos interesses da criança. Isso está errado? Errado não está. O problema é que a criança depende da mãe. Sim, exatamente. E eu estou falando especificamente da mãe,
Né, não tirando a responsabilidade do pai, mas... De uma anarcopaternidade também, mas vamos falar da anarcomaternidade. Então, a mãe quer vivenciar experiências egóicas em detrimento das necessidades da criança. E aí, eu já tenho relatos de mulheres que foram para encontros, dates, né? E não tinham com quem deixar o filho, deixaram o filho trancado na casa do cara que ela foi se encontrar, né? Trancado num quarto. Então, para uma mulher dos anos 80, uma mulher do dia a dia, isso é impensável, né? Porque os interesses de cuidado, até para ela a satisfação de cuidar do filho era muito intensa. E hoje a gente já vê que existem mulheres em estado de anarcomaternidade que primeiro os meus interesses mais egóicos e às vezes mais fúteis também. Sim. Eu preciso aparecer na rede social. Tem um vídeo que é muito famoso na rede social, que o menininho entra na câmera, né, no vídeo, bem na hora que a mãe está gravando um vídeo para mandar para um contato. E aí ela fica muito brava e dá um tapa no menino. E diz até que está tentando conseguir dinheiro para criar ele, alguma coisa assim. Então, essa realidade não é assim... O que esse vídeo do Instagram mostra é uma realidade que já acontece. Sim. Então, tem muitas mulheres que já vivenciam esse estado de primeiro eu, meus interesses, eu não abro mão do que eu quero por uma criança, mesmo que seja minha filha, meu filho. Sim. Então isso eu chamo, é isso que eu tenho estudado, né, eu chamo de anarcomaternidade. E isso vem também espraiado no mundo capitalista. Já existem companhias aéreas que limitam o número de crianças num avião. Existem restaurantes que não deixam entrar... Hotéis, né? Hotéis que não permitem a entrada de crianças. Nós fomos para a Europa e teve um hotel que era proibido. Proibido. Exato. Criança. Na Europa e no Japão isso já é muito muito comum, né? Então, assim, cachorro pode entrar. Exato. Mas criança não pode. Infeliz, aí... assim, eu amo cachorro, mas isso não cabe para mim, eu não consigo, para mim não entra na minha cabeça essa inversão. Para mim é uma inversão de valores, né? De você deixar de valorizar o ser humano e colocar um animal acima. Não que ele não seja importante, eu tenho minha cachorra e amo de paixão, mas assim... existe uma hierarquia, vamos dizer assim, que o mais importante para mim é a minha família e depois... Então, mas eu nem penso nesse aspecto, porque se a criança não sabe que ela foi proibida de entrar no restaurante, ela não sofre. Sim, exatamente. Agora, eu fico pensando no desserviço social, que essas... atitudes, né, esses roteiros sociais acabam implicando, por exemplo. A criança precisa de socialização para ela aprender a ser um adulto. Sim. Então, imagina só uma criança que não experimentou ir a um restaurante e, por exemplo, ser repreendida porque ficou gritando demais. Ou seja, tudo isso faz parte do processo de socialização. Então, esse movimento, né, de excluir as crianças já é um movimento que vai criando efeitos sociais significativos. Então, você tem aí adultos cada vez mais egocêntricos ou cada vez mais apáticos. Então, são as consequências disso. Agora, para falar no campo da anarcoparentalidade, você tem aí pais e mães, agora para falar no geral, que a responsabilidade afetiva pelo filho vem em terceiro ou quarto plano. E aí entra a questão da histeria, né? Primeiro vem a minha realização pessoal, a minha aprovação social. A sociedade está me vendo bem, então às vezes eu crio um cenário ali no meu Instagram para ser aplaudida como profissional, como mãe, como esposa. Mas lá na realidade nada disso está acontecendo. Exatamente. E aí, isso é um fenômeno histérico também. E querendo ou não, acho que depois vem para dentro do consultório reclamando que não está satisfeita, né? Porque a relação não é a mesma. E ela vê uma coisa que ela não vivencia, né? Eu acho que é muito atual isso, né? Exatamente. Quando a gente, no consultório, eu trato mulheres histéricas. E não é demérito falar isso, não é pejorativo. São mulheres que chegam no consultório com uma característica muito básica, que é a insatisfação crônica. Então são mulheres que são insatisfeitas
no casamento, insatisfeitas Como na mãe. maternidade, Na insatisfeitas profissão. no trabalho. E aí, sempre o julgamento que eu faço é: como pode existirem tantos espaços de insatisfação? Será que a insatisfação real não está dentro dela, não no ambiente? E normalmente sim, né, Gilmar? Porque quando você vai questionar as pessoas que te rodeiam, né, eles não têm o mesmo questionamento muitas vezes. Então, por exemplo, eu falo, assim, como mãe, né, se eu perguntar para as minhas filhas, eu sou uma boa mãe, elas não pensam nem duas vezes para responder sim, mãe, você é a melhor mãe do mundo. A gente escuta muito isso. E é real, né? Não é, ela não está falando aquilo porque ela quer me agradar, ela está falando aquilo porque para ela realmente é. E nós estamos buscando uma realidade que não condiz, né? Com coisas que, como você disse, são várias áreas da vida que é impossível você dar conta de ser perfeita em todas elas. Mas às vezes e nem você tem tá necessidade. sendo perfeita. Perfeita estamos. Às vezes você está sendo isso. perfeita. O problema é que você Não tem cria essa uma ideia expectativa, ampla demais, irreal, que você não vai conseguir realizar, entendeu? Sim. E aí, no caso, por exemplo, dos relacionamentos, que sempre no consultório, acho que a maior parte das mulheres procuram consultório por conta de disfuncionalidades no relacionamento e maternidade. Relacionamento que acontece, muitas mulheres, no caso de marido, por exemplo, começam a projetar as próprias insatisfações na figura do marido. Então, o marido começa a ser ruim, ele não faz nada bom, sempre eu tenho que estar fazendo as coisas por ele, ele não acerta em nada, se eu mando ele, que a própria narrativa já chama atenção, se eu mando então fazer tal coisa não faz como deveria, sai para fazer uma coisa, se eu não tomar a frente, aí você vai vendo que a mulher, ela inverteu a polaridade. Sim. Então ela começou a assumir várias responsabilidades masculinas, às vezes ela mesma não deixa o marido assumir as responsabilidades, né? Só que ela não percebe, porque são funcionamentos inconscientes, né? Ela não está ciente do que ela está fazendo. E está muito embutido na sociedade atual, né? As mulheres de tomarem a frente, elas quiseram ir para o trabalho, mas assim, é o que eu brinco aqui na rádio sempre, eu falo, não, fique em paz, quem paga as contas lá em casa é meu marido, eu vim aqui para o mundo só para me divertir e cuidar dele, né? Então assim, é uma perspectiva minha, mas que realmente não é uma visão de todo mundo hoje. É até difícil falar de uma visão que agrada todo mundo, que seja a visão de todo mundo, mas pensa só, existem pessoas que são insatisfeitas consigo mesmo, mas como é muito difícil reconhecer que a insatisfação está com você, é mais fácil projetar no outro. Quem está mais perto é o marido, ou vice-versa, né? Também é a esposa. Então, esses cenários são reais. Sim. Acontecem. Então, as pessoas não conseguem administrar os próprios pensamentos, as próprias frustrações. É errado se frustrar. Não pode. Não pode sentir tristeza, não pode ficar bravo, com raiva. Imagina só, que a ansiedade, por exemplo, é um recurso da sua psique que te mantém vivo. Exato. Não é ruim sentir ansiedade. Ansiedade é prever o futuro? Vamos dizer assim, é pensar no futuro? É prever um perigo. Exato. Para se defender, exatamente. né? Como se fosse uma defesa, né, do nosso organismo. É um mecanismo de luta ou fuga. Ou seja, é um estado que vai ligar os seus alertas, os seus recursos biológicos para que você fuja de um perigo ou que você enfrente o perigo, né? Sim. Então, não é ruim. Uma pessoa que não tem o recurso da ansiedade, ela não sobrevive. Sim. Ela vai sobreviver justamente porque ela tem esse recurso, é necessário. Se a gente está aqui hoje, é porque nossos ancestrais utilizaram muito bem esse recurso da ansiedade. E hoje as pessoas não querem mais sentir ansiedade, ninguém quer sentir tristeza. E são partes inerentes da vida. Sim. É impossível que você tenha uma vida, por exemplo, profissional em que você não tenha descontentamentos. Então, e aí por isso que é o estado da nova histeria, né? É sempre essa idealização. Sabe uma coisa que é interessante ver? Às vezes, muitas mulheres chegam no consultório falando assim, nossa, eu tenho contato de não sei quem, saí com não sei quem, saí e tal. São vários caras, assim, um séquito em torno delas. Só que elas não conseguem se apegar a ninguém. Por quê? Porque fica sempre na insatisfação. Então, aquele não funciona. O próximo vai ser melhor. O próximo vai ser melhor. Nunca é, porque é um problema que está com ela, ou com ele, né? Falando se fosse um caso de um homem. Mas é sempre mais fácil transferir pro
E aí fala, não, eu não sei, eu não entendo porque eu não consigo desenvolver um relacionamento. Ou assim, fulano não deu certo, ele não era bom o suficiente, não era compatível com o que eu queria. Eu falo que isso tem muita relação com assumir a responsabilidade sobre aquilo que você está vivendo, né? Eu acho que em tudo na vida, quando a gente transfere a responsabilidade pra gente, é muito mais fácil da gente resolver. Quando a responsabilidade é sua, eu não posso mexer no que você faz, não posso, né, interferir no que você faz. Mas quando a responsabilidade é minha, inclusive de sair do relacionamento, é uma responsabilidade sua. Se você não está satisfeito, sair desse relacionamento ou, né, mudar a forma como você vem vivendo, tudo isso é assumir a responsabilidade. As pessoas não estão afim. É aquilo que a gente estava falando antes de começar, a questão da decisão, né? Até a minha terapeuta, eu faço terapia semanalmente, eu acho muito importante. E ela fala, até não decidir é uma decisão. De você não assumir uma responsabilidade sobre uma decisão. Né? E querendo ou não, sempre quando você toma uma decisão, existirá consequências em todos os sentidos, positivas ou negativas. E as pessoas não estão a fim de assumir essa responsabilidade das decisões, que realmente não é fácil, né, Gilmar? Não é fácil você tomar as rédeas da tua vida e seguir e assumir a responsabilidade, inclusive, de coisas ruins que acontecem para você. Porque você tomou um caminho e algo ruim aconteceu. Quem decidiu tomar esse caminho? Foi você. Mas outras pessoas fizeram mal para mim. Mas quem se manteve nesse caminho? A gente chama isso de se implicar. Então, você se reconhecer como agente. Agora, pensa o seguinte cenário. Eu estava também, quando você falava, lembrando do começo da nossa conversa. Então, imagina o seguinte, uma mulher histérica, né, ela é facilmente manipulável. Então, o que eu trabalho no Provida, né? Então o que eu percebo até de conhecer ali o Provida, como o funcionamento dele, o público. Então sempre aparecem mulheres que estavam em acompanhamento psicológico e por uma indução da psicóloga, do psicólogo, resolveram separar. O que acontece depois? Quando você vai se dar conta, em se tratando de uma mulher histérica, ela foi facilmente manipulável pelos interesses ou pelo julgamento do psicólogo ou da psicóloga. Daquilo que ela trouxe de história também, né? Porque ela trouxe a visão dela de história, né? Uma representação dela, né, do outro. Então, e aí o que acontece? Depois ela está em estado de arrependimento profundo, porque ela seguiu os conselhos da psicóloga. E a gente tem até uma bem conhecida que a gente sempre comenta, que é sempre a solução mais imediata. Quando, na verdade, antes de se optar por um divórcio, uma separação, é necessário observar se a própria pessoa não está gerando todo o caos em que ela vive. Sim. Porque, pelo que a gente está falando, é mais fácil atribuir para o outro, mas às vezes o caos é interno. Sim. E qualquer pessoa que estiver nesse lugar de filhos, marido, vai ser disfuncional para ela. Porque a ideia que ela projeta sobre os outros é distorcida. Sim. Então, não importa se é o marido João ou se é o José. Todos que vierem vão ter o o mesmo problema. Eu aprendi isso com a minha madrinha. No meu primeiro relacionamento, um dia eu reclamando do namorado, ela falou assim pra mim, se isso não te preenche, não espere que você vai mudar ele. Saia desse relacionamento. Então, esteja com uma pessoa que você... Vai ter uma coisa ou outra que você não se adapta, mas que tenha muito a ver com você, porque você não é capaz de mudar ninguém. Então é muito importante a gente ter essa percepção, né? Sabe que nas questões edípicas, né, principalmente para as meninas, então, às vezes elas sempre procuram um homem que se pareça com o pai. Mas por quê? Na tentativa de melhorar o pai. Já que com o pai não foi possível, então eu vou pegar esse aqui que se assemelha, mas ela nem sabe. Não né? percebe, é inconsciente, né? Eu falo, mas agora eu vou... Por exemplo, existem muitas mulheres, e é curioso que sempre são de faixas etárias ali na casa dos 40, 50, 60 anos, que tiveram relacionamento com homens alcoolistas. E aí você recua na história dela, o pai também foi.
né? Então, era sempre, qual que é a narrativa final? É sempre uma tentativa de melhorar o pai. Só que ela a gente não tem essa capacidade, né? Por isso a terapia é importante. O terapeuta, né, o psicanalista, o psicólogo, ele te ajuda a trazer para a consciência o que está inconsciente em você. E ele interpreta para você isso. Sim. E aí você faz aquilo que a gente estava falando, você faz decide. a escolha. Você está consciente de como você funciona? Sim, então agora a escolha é sua. E é tão legal quando a gente vai conhecendo isso através da terapia, é você começar a mudar em você e você ver a mudança no outro. É muito bacana, né? O quanto é impactante, e às vezes a gente, não, eu vou falar, não gosto disso, eu não quero assim. Mas e o que eu tô fazendo para ser diferente? Né? E quando você começa a fazer essa mudança, o quanto isso impacta em todos que estão ao seu redor. Né? A gente é muito parecido com todo mundo que está ali próximo da gente. A gente acha que não, a gente sempre vai ter essa ideia de que nós somos superiores, de que nós somos melhores, que nós conseguimos fazer melhor do que o outro, mas não. Até pela maternidade, se a gente for olhar para a nossa história, como você falou, dos pais, pai, mãe, às vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer diferente. Você pode até fazer diferente, mas eles com certeza fizeram o melhor deles. E nós vamos fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem ao nosso alcance. Respeitar essa história também é muito importante, né? Para controlar esse processo da histeria, né? Que seria esses diagnósticos que você até falou, né? Que são, hoje já é dividido em caixinhas, né? São vários diagnósticos diferentes, distintos. Não se fala só sobre histeria, mas sim sobre a questão da ansiedade, né? Para mim é muito útil o conceito de histeria. Por quê? Porque ele me permite. Os seus pacientes não ficam bravos, não? Quando você fala, você tem um quadro de histeria. Não sou histérica. Assim, para falar para o paciente, muitos psicólogos percebem, só não falam, né? Porque você tem que saber também o paciente que vai receber isso bem. Sim. Por exemplo, eu tenho um caso da minha primeira paciente em Dourados. Minha paciente em Dourados, quando eu falei para ela, eu dei a ela esse diagnóstico, assim, a coisa mudou. Porque ela ia de médico em médico procurando explicação para aquilo que ela estava sentindo. Trouxe a consciência do fato real. Quando teve o nome histeria e ela foi ler a respeito, se inteirar, aí tudo se encaixa, né? Porque ela tem o que a gente chama de histeria de conversão. Então, os sintomas pelo corpo, né? Então, é uma série de sintomas e tal. E aí, quando eu falei para ela sobre isso, aí explicou, porque tem toda uma história que não tem nada a ver com o sintoma, mas ela já foi diagnosticada com várias coisas e nunca funcionou. E aí o tratamento não é efetivo, né? E aí quando teve esse nome, histeria, embora tivesse um impacto, né, pejorativo inicial, assim, um susto inicial, hoje é curioso, ela fala assim, hoje eu tô com a histeria ativada. Eu acho que nós, como eu falei no começo, consegue brincar com isso. A gente vai levando de forma mais leve, né? E essa sobrecarga, né, também da atualidade, de como a gente está vivendo, é aquilo que a gente falou, né? A sociedade cobra muita coisa e aí vai depender muito de você, se você vai entrar na onda dessa cobrança ou dessa autocobrança, porque é como você disse, às vezes não é bem a sociedade que cobra, é você, o próprio paciente que está se cobrando. O perigo não é externo, né? É interno. É interno. Isso, eu fiquei pensando aqui, em questão dos relacionamentos, por exemplo, nisso que você está falando, né? Imagina só que o casamento, costuma-se dizer que sempre foi muito pesado para a mulher, porque a ela recaía as responsabilidades da educação do filho, afinal de contas ela passava mais tempo em casa, as tarefas domésticas, os cuidados com o marido. Então era e hoje em dia tem a questão do trabalho também. Sim. Então o casamento era um lugar extremamente estressante. Eles falavam, mas com muita demanda, né, para a mulher. Isso é verdade, mas para homens também. Sim. A responsabilidade, né, que cai sobre os homens de prover, de proteger, né? Exato. E aí também homens histéricos, neuróticos no geral, têm essas coisas. Será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu dou prazer para minha esposa? Então, o primeiro sintoma de um homem neurótico é a ideia de, será que eu dou prazer na cama? Esse é fato. E dentro dos relacionamentos isso acontece também. Então, você está num casamento lá, os dois
tem um papel difícil, que é, dentro de um relacionamento, você é sempre vulnerável. Não importa se você é homem ou mulher. Sim. E a tentativa de não ser vulnerável, por exemplo, se a mulher não quer parecer vulnerável, ser vulnerável, ela toma uma postura mais de enfrentamento, muito mais masculina. E é o que a gente chama de mulher fálica. Né? A gente tem os homens mais emocionados, digamos assim, que são aqueles que, frente a uma adversidade, não sabem o que fazer, e aí regridem a um estado infantil, às vezes. E a gente tem as mulheres fáceis, que não é ruim você ser combativa, enfrentar as coisas, mas é que, na verdade, você não está habituada àqueles estereótipos tradicionais do que seria a mulher. E talvez, quando você se dá conta de que você está fazendo o papel de mulher e de homem ao mesmo tempo, você começa a perceber a sua sobrecarga. Mas aí você também, às vezes, já infantilizou o homem. Sim. É um jogo, é uma trama complexa. Né? E é tudo uma falta de diálogo, né? Eu falo que quanto a gente mais fala, quanto mais a gente fala o que a gente pensa, o que a gente sente para o outro que está ao nosso lado, melhor fica a nossa relação. Minha terapeuta sempre bate nessa tecla. E você falou? E você falou? Não falei, eu só pensei. Ela, e por que não falou? Então, trazer para a consciência, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode trazer aqui de orientação para as pessoas para trabalhar essa histeria, acredito que seja essa, né? Trabalhar um pouco mais a comunicação mesmo, né? E assim, sempre lembrar da importância dos acompanhamentos. Sim, eu não abro mão. Eu não abro mão e eu falo assim, eu falo para os meus pacientes, eu falo, não sei por que você não está ainda acompanhando com o terapeuta. Nós precisamos, não é a conversa com a amiga que vai resolver, não é a conversa só com o esposo que vai resolver. Às vezes você precisa de um olhar de fora com uma experiência diferente, né? Uma experiência no sentido profissional, não uma experiência de vida. Porque às vezes você conversa com uma amiga que tem uma experiência de vida e aí ela vai trazer a história dela. O profissional não. O objetivo do profissional, penso eu, seja estar de fora mesmo e olhar a história e trazer a pessoa para a consciência mesmo, para a realidade. Agora imagina o seguinte cenário. Você vai se aconselhar com sua amiga. Você está com um problema lá e vai se aconselhar com ela. Qual que é a premissa disso? Que o conselho que ela te dá é exatamente o que ela faria no seu lugar. Só que, raras as vezes, se ela tivesse no seu lugar, ela faria o que ela disse para você fazer. Por quê? Porque no lugar dela, ela não tem responsabilidade. Por exemplo, então tá na hora de separar, separa. Só que para ela, se você separar e ter que... Eu tô falando de casamento, mas pode ser qualquer coisa. Qualquer relacionamento, qualquer vivência, né? Separação trabalho. De trabalho. Quando você se der conta das consequências, a amiga vai estar ainda no lugar dela. Confortável. E você vai tendo que se implicar em tudo aquilo. Exato. Qual é a diferença, né? Eu sempre falo isso para paciente. Psicanalista não é para te dar conselho. Eu não estou aqui para falar separa, não separa, você é uma boa mãe. Eu não sou juiz para julgar. Você é um juiz de maternidade, né? Mas é deixar o cenário mais claro, mais reconhecível, racional, interpretável para o paciente ou para a paciente, no meu caso, para as pacientes, para que elas possam, por si mesmas, tomarem as decisões e se responsabilizarem pelas consequências. Porque virão consequências. Para qualquer decisão que você toma, você vai ter consequência. Então, você tem que se implicar nisso, né? Reconhecer a sua responsabilidade, mas a decisão tem que ser sua. Até para que você não corra o risco de falar, fiz essa burrada porque fui ouvir a fulana. Né? Então, é mais ou menos por aí. Então, esse papel da terapia é justamente isso. Te clarear as coisas para que você tome as suas próprias decisões. Né? E é um amadurecimento nesse sentido. E tá tudo bem ter momentos histéricos, então. Claro. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Eu acredito que trouxe muita clareza sobre esse assunto, né? Desmistificou aí um pouquinho desse termo que vem aí, como eu te falei, para mim soou até meio estranho no começo, mas que eu pude ver que realmente é importante a gente utilizar desse termo. E muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco. Para mim é um prazer sempre. Venha sempre. Vamos falar sobre compulsão alimentar, como a gente estava falando agora há pouco, né? Que é um outro assunto que traz muita coisa aí para a gente
compulsão, seletividade alimentar, que são assuntos que têm muita relação com a nutrição também. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, encaminhem para suas amigas, porque é muito importante a gente falar sobre saúde mental. Até mais. Tchau!